Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão medieval organizada pelo Gabinete de Estudos Alcipudenses e hoje é com todo o gosto que recebemos o professor Paulo Almeida Fernandes, licenciado em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Arte, Património e Restauro também na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que fez o seu doutoramento em 2017, matéria das Astúrias, ritmos e realizações da expansão asturiano-leonesa pelo atual centro de Portugal, séculos 8 a 10, na Universidade de Coimbra. O professor Paulo é professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente no Departamento de História da Arte. E no Museu de Lisboa é coordenador dos Serviços de Investigação e Inventário. Dedica-se ao estudo da Alta Idade Média e arte românica em especial, e também aos Caminhos de Santiago, onde tem diversas obras publicadas e também, como não podia deixar de ser, e é por isso que o trazemos aqui, à História de Lisboa. Passo então a palavra ao professor Paulo Almeida. Bem, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite aos meus queridos amigos e colegas da Câmara de Lisboa, o Miguel Martins e o Manuel Fialho. Agradecer ao Manuel Fialho esta apresentação. E agradecer, sobretudo, a oportunidade para voltar a um tema acerca do qual tenho trabalhado ao longo de vários anos, mas também acerca do qual tenho publicado bastante pouco. Quer dizer, eu fiz alguns artigos sobre a Sé de Lisboa no início do século XXI, sim, já lá vão uns anos. Fiz um texto sobre o portal da Sé e outro sobre a grade românica da Sé. Esses foram os dois capítulos acerca dos quais me dediquei, mas verdadeiramente sobre o programa românico, arquitetónico e escultórico da Sé tenho publicado muito pouco. Enfim, fiz duas coisinhas em 2018 no Medieval Europe in Motion, em 2021 no Emerging Naturalism. São daqueles artigos feitos em idioma estrangeiro, que contam imenso para o currículo, porque têm peer reviews e coisas do género, mas que verdadeiramente ninguém lê, não é? E, portanto, lá estão como coisa inútil, metidos numa linha de currículo. E quando me desafiaram a vir falar sobre a Sé de Lisboa, eu pensei que era a altura verdadeiramente de me dedicar um bocadinho mais ao programa românico, até porque tive o ensejo, tive a oportunidade há algum tempo de arguir a tese de mestrado da Marta Ubach, e foi essa tese de mestrado e essa autora, com o seu olhar de artista plástica, me fez ver algumas coisas que eu não tinha ainda valorizado na arquitetura da Sé. Devo dizer que há razões há outras razões para não ter publicado tanto sobre a Sé. Deixem-me só partilhar aqui o PowerPoint, porque senão isto aqui já começa a ser demasiado. Aqui está. Oi, esperem lá, desculpem. Estão a ver bem? Sim. Muito bem. Bom, há outras razões para não ter publicado ainda mais sobre a Sé Românica. Porque, por um lado, trata-se de um monumento incompreendido e até travestido pelos restauros muito inventivos do século XX, restauros esses que estão muito pouco documentados do ponto de vista fotográfico, o que nos faz duvidar muito da originalidade de algumas parcelas. Por outro lado, é um monumento inovador no contexto do românico português. A Sé de Lisboa e a Sé de Coimbra são monumentos que impuseram cortes radicais com os modelos de catedrais que estavam em desenvolvimento no nosso país, e muito sinceramente para esses novos modelos as fontes de informação numa perspectiva mais de história da arte comparada ainda não estão suficientemente estabelecidas. E finalmente, este é o maior problema que eu encontrei ao longo do tempo, é um monumento em que a escultura não parece bater certo com a arquitetura. Portanto, eu já vou tentar explicar isto um pouco. Ou seja, nós, do ponto de vista escultórico, podemos identificar duas ou três fases. Eu digo que são três, porque há ali um capitel que não sei exatamente onde o situar, mas já que ele está na Sé de Lisboa, dá jeito e pode ser contextualizado com algo que tenha ocorrido ali.
Mas depois, do ponto de vista arquitetónico, é um monumento que não parece ter essas tantas fases que a escultura denuncia. Bom, então, esta minha intervenção aqui é uma intervenção mais para mostrar as muitas dúvidas que tenho em relação a este monumento. Ouvirão falar muito em hipóteses e em propostas, e mais raramente em certezas, e certezas sempre entre aspas, porque evidentemente quem trabalha Idade Média tem que ter um conceito muito relativo em relação àquilo que é a certeza. Começo por mostrar uma perspectiva da Sé Românica que vai fazer parte da nossa próxima exposição, uma exposição que vamos dedicar aos anos de Santo António em Lisboa e em Coimbra, em junho próximo, no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, e onde iremos ter uma reconstituição animada. Não é exatamente isto que estão a ver, aliás, aqui já existem aqui coisas que não fazem exatamente parte dessa animação, mas enfim, isto é apenas um pormenor para dizer que vamos pela primeira vez fazer uma reconstituição do projeto românico da Sé, e enfim, uma reconstituição com todos os problemas que as reconstituições virtuais têm neste contexto. E há pouco comecei por vos dizer que a Sé de Coimbra e a Sé de Lisboa são monumentos que impõem então cortes radicais nos modelos das Sés que existiam em Portugal. Bom, nós tínhamos duas Sés que foram construídas, ou que começaram a ser construídas antes de Coimbra e de Lisboa, que foi Braga em finais do século XI e o Porto a partir da segunda década do século XII. Eram catedrais muito, muito diferentes. Trago-vos aqui o plano da Sé de Braga, de finais do século XI, reconstituído pelo Manuel Luís Real em 1990, e em que se percebe como, por exemplo, este absidío que estão aqui a ver é um absidío que hoje está no exterior da Catedral Românica. A Catedral Românica está aqui documentada por esta linha a cinzento, e aqui também com a cabeceira a cinzento, e a preto o que seria a Catedral de finais do século XI, a Catedral sagrada pelo Bispo Dom Pedro, portanto, Bispo que restaurou a Sé de Braga em 1071, e temos uma possível sagração da cabeceira em 1089. Em 1102 já o claustro estaria construído, porque foi nessa altura que o Bispo São Geraldo acolheu o homónimo Diego Gelmiras, e foi também a partir daí que se processou todo o processo de roubo das relíquias de Braga, conhecido pelo Pio Latrocínio, enfim, que é um contexto, é um episódio histórico mais complexo do que aquilo que poderia parecer à primeira vista apenas de um roubo de relíquias. Não é isso que se trata, é muito mais do que isso. Mas, em todo o caso, a Sé de Braga estaria concluída nos inícios do século XII, e segundo um modelo completamente diferente, porque temos uma catedral com deambulatório. Aliás, houve escavações arqueológicas na rua Nossa Senhora do Leite, por trás da Capela Mor da Sé, e identificaram-se os vestígios de um deambulatório com 3 capelas radiantes, que estão aqui também sumariamente indicadas através deste tracejado. Depois teria um transepto com 3 naves, e portanto aqui seria uma igreja com uma dimensão internacional muito diferente daquilo que depois irá ser construído nas Sés portuguesas. Um corpo com 3 naves e depois as 2 torres com um portal não tão recuado quanto isto, um portal aqui que estaria mais ou menos na fachada principal. Esta catedral acaba por ser incendiada em 1109 ou 1110 pela rainha Dona Teresa. Não vou agora aqui entrar em detalhe sobre isso, e depois é retomada já nos anos 30 com outro projeto, um projeto bastante mais simplificado, que prescindiu deste absidío. E é por essa razão que, tendo o transepto depois apenas uma nave e a cabeceira com 5 capelas, e tendo-se prescindido do deambulatório, este outro absidío, que ainda tem planta em ferradura, portanto é uma coisa bastante ainda proto-românica, típica de finais do século XI, acaba por ficar no exterior, onde ainda hoje se encontra. Portanto, é por isso que nós hoje, quando visitamos a Sé de Braga, damos de caras com este absidío que está no exterior, mas que na origem faria parte de um projeto arquitetónico bastante mais ambicioso. E o projeto arquitetónico decorre daqui.
decorre sobretudo de Sainte Foy de Conques e de outras igrejas ditas de peregrinação. Enfim, nós hoje em dia já não usamos tanto o modelo de igreja de peregrinação, mas enfim, uma igreja ambiciosa, uma igreja sempre com o deambulatório, com as 3 capelas radiantes, com uma cabeceira de 5 capelas, e vejam, por exemplo, este absidío que está aqui, a semelhança até de módulo que tem com o absidío de Braga, e depois um transepto com 3 naves, para permitir aquilo que ainda hoje é evidente em Santiago de Compostela, que é os circuitos processionais relacionados com a peregrinação, em Compostela, neste caso, dedicada ao apóstolo Santiago, mas noutros centros de peregrinação, a Sainte Foy de Conques, também um centro de peregrinação importante. Portanto, este grande projeto de Catedral de Braga, que acaba por depois ser simplificado a partir dos anos 30, quando Braga já não tem relíquias, quando está nas vésperas de constituir já uma igreja mais nacional portuguesa e não tanto uma igreja com um relacionamento internacional, é uma espécie de criptohistória da arte que aqui temos, ou seja, é algo que já não existe, mas que, do ponto de vista histórico e arqueológico, histórico-artístico, pôde ainda ser reconstituído. O mesmo se passou no Porto. O Porto começa por ter também uma igreja de grande amplitude, uma igreja que deve ter sido iniciada na segunda década do século XII, quando é nomeado o bispo Dom Hugo para bispo do Porto. Dom Hugo era secretário pessoal de Diego Gelmírez, e o que fez no Porto foi transpor uma parte do programa arquitetónico de Compostela, e é por isso que a Catedral do Porto começa por ter na sua cabeceira também um deambulatório com capelas radiantes, aqui já ao abrigo de uma outra escola, uma escola mais francesa, do Limousin, mas enfim, com o projeto do ponto de vista planimétrico e volumétrico, pretendia ter este deambulatório com capelas radiantes, depois um transepto já não tão desenvolvido quanto Braga, e depois o corpo da igreja esse que, segundo os estudos do Manuel Luís Real, só terminou no século XIII. O Porto é provavelmente a catedral românica portuguesa com um estaleiro mais arrastado e vai até aos meados do século XIII. Ainda hoje nós temos esta porta, esta passagem entaipada sobre o segundo andar do que seria o deambulatório, e portanto aqui podemos ver, ainda hoje ela lá está, este local aqui assim, portanto, ou seja, ela está mais ou menos neste sítio. O deambulatório depois acaba por ser inutilizado, mas ainda lá está esta passagem que nos adverte para algo que existiu um pouco antes, eventualmente da segunda metade do século XII, que foi quando o estaleiro da Sé do Porto é retomado depois de uma paragem a partir dos anos 30. Ora, estas duas catedrais não têm nada a ver com aquilo que foi feito em Coimbra e em Lisboa. Coimbra e Lisboa são modelos mais simplificados de catedral, modelos que estão adaptados a sítios que não têm o culto das relíquias de forma tão evidente, e, portanto, o que nós vamos encontrar nestas duas catedrais é uma cabeceira bastante mais simples, não há deambulatório, há apenas uma capela-mor e depois 2 absidíolos de forma harmónica. O transepto é saliente. Em Coimbra ainda temos entradas laterais, pelo menos a entrada lateral norte, em Lisboa nem isso, portanto não há aqui nenhum ponto de passagem entre o exterior e o transepto, e depois o corpo da igreja já mais comum, com 3 naves, sendo a nave central bastante mais larga que as laterais e mais alta também, e depois há uma diferença entre Coimbra e Lisboa, que já vou tentar explicar, que tem que ver com o setor ocidental, que eu acho que de facto aí houve alterações profundas. Estas duas igrejas, estas duas grandes catedrais, Coimbra e Lisboa, arrancam já depois de praticamente abandonados os projetos ditos de peregrinação de Braga e Porto. Coimbra terá arrancado cerca de 1139, talvez ainda um pouco antes,
A primeira menção que nós temos ao arquiteto, o arquiteto Bernardo, é de 1139, mas é natural que existisse já pelo menos o projeto anterior, não é? Até do ponto de vista histórico, isso faz mais sentido a partir do momento em que Afonso Henriques se estabelece em Coimbra e se avança para a grande construção do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1131, faz sentido que se comece a pensar numa catedral românica que se sobrepôs parcialmente a uma pré-românica, acerca da qual ainda é possível ter algumas evidências, alguns vestígios do ponto de vista arqueológico, sobretudo relacionados com o seu cemitério. E Lisboa arranca cerca de 20 anos depois. Não sabemos exatamente quando é que arrancou a obra românica de Lisboa, mas pelo menos algures entre 1147 e 1150 deve ser o período de arranque desta catedral, um período que diz respeito à constituição do cabido e, eventualmente, e ponho aqui o eventualmente entre aspas, claro, à demolição da mesquita sobre a qual a igreja terá sido construída, seguindo aquele ritual de purificação dos espaços muçulmanos, e aliás temos a Crónica da Conquista de Lisboa, que também adverte para isso, portanto é muito provável que a Sé Catedral de Lisboa estivesse sobre aquilo que seria a antiga mesquita, apesar de nós não termos hoje ainda uma evidência material dessa mesquita. Mas não vou falar hoje de mesquitas, prometo. Estas duas igrejas, para além de imporem este modelo mais simplificado, e aqui parece-me importante o facto de elas serem feitas para sítios que não têm relíquias, ou que não têm, pelo menos não têm relíquias, com a permanência de peregrinos que deveria ter Braga, Compostela e o Porto, enfim, como catedral secundária de Compostela, que é esta relação que se faz do ponto de vista mais histórico, até pelo Bispo Dom Hugo ser secretário-geral de Diego de Almiras, eram igrejas também diferentes do ponto de vista da volumetria. Coimbra é evidentemente uma igreja que tem tribunas, ou seja, tem tribunas sobre as naves laterais. Portanto, a igreja tem uma nave central bastante mais alta, depois tem as naves laterais mais baixas, e sobre essas naves laterais existem tribunas, um bocadinho como aquilo que vemos aqui. Mais uma vez, Santo Fuá de Conque pode ser um dos modelos para a igreja de Coimbra, não exatamente em primeira mão, ou seja, este modelo é um modelo que é muito aplicado a igrejas de grande dimensão. Aparece em Santo Fuá de Conque, aparece em Saint-Sernin de Toulouse e vai aparecer também em Compostela. E é provavelmente a partir de Compostela que Coimbra recebe este modelo. Trago-vos aqui apenas duas imagens, uma para se ver as tribunas que estão sobre a nave lateral norte de Coimbra, ou seja, umas tribunas completamente abertas, hoje em dia. E vejam como aqui em Compostela é exatamente o mesmo modelo, portanto, tribunas sobre as naves laterais. Neste caso, em Compostela, são as naves laterais do transepto, porque verdadeiramente o modelo de Compostela é bastante mais facto do que isso, mas há mais relações entre Coimbra e Compostela. Uma delas diz respeito à escultura. Já tive a oportunidade de fazer um estudo mais ou menos comparativo entre as duas catedrais e vejam, por exemplo, a semelhança entre estes capitéis. Deste lado temos o capitel de Compostela, em que temos uma sucessão de quadrúpedes com estas garras muito bem fincadas aqui e depois com estas hastes entrelaçadas que praticamente os prendem, e vejam que em Coimbra não estará assim tão diferente disso, sendo que em Coimbra o que temos é uma decoração ainda mais abarrocada, ou seja, temos uma decoração um pouco mais expressiva do ponto de vista do tratamento dos corpos dos animais, das plumas, das pelagens, tudo isto, e também aqui as hastes decoradas com semi-esferas, pérolas, algo que também é muito típico de Coimbra. Mas provavelmente estes capitéis, este capitel de Compostela terá sido o modelo para estes outros de Coimbra. Enfim, trago-vos apenas um exemplo. Há muitos mais exemplos deste bestiário românico que passa de Compostela
para Coimbra. Onde é que Lisboa é completamente diferente de Coimbra? Há vários casos em que Lisboa, há 3 casos que eu vos vou falar sobre as diferenças entre Lisboa e Coimbra. Se do ponto de vista planimétrico parece que uma é igual à outra, e provavelmente Lisboa recebe o modelo da Sé de Coimbra, mas depois há diferenças. Uma delas diz respeito à existência deste trifório. Em Lisboa, as naves laterais têm tribunas, mas essas tribunas não abrem diretamente para a nave central, como em Coimbra. Nós aqui em Coimbra temos como um espaço linear, liberto, não é? Um espaço liberto que permite que quem está nas tribunas possa olhar diretamente para a nave central. Em Lisboa não é isso que acontece. Em Lisboa nós temos as tribunas, mas elas estão separadas por um muro interior, que está aqui atrás destas colunas, o muro interior que percorre grande parte deste segundo registro, segundo nível das naves, e que depois abre para um apertadíssimo corredor, que nós damos o nome de trifório, porque é um corredor de passagem. Portanto, ou seja, quem está neste corredor consegue ver o que se passa na nave central, quem está nas tribunas lá mais atrás não vê nada do que se passa e é um espaço mais reservado. E eu não sei porque é que isto aconteceu, não sei porque é que em Lisboa se pretendeu inovar. É provável que o arquiteto tenha tido influência nisto. Já vos vou falar do arquiteto de Lisboa, pelo menos a melhor possibilidade que nós temos para arquiteto de Lisboa, mas muito provavelmente temos aqui uma razão funcional. A razão funcional é que as galerias em Lisboa estão reservadas, ou seja, é um espaço mais controlado, não tão contaminado por aquilo que se passa na nave central ou na própria Capela Mor, portanto, ou seja, é um espaço que está mais reservado, numa catedral que não dispunha de claustro e em que os espaços exteriores seriam relativamente pequenos. Nós, enfim, temos muitas dúvidas acerca de um pátio da catedral, mas o claustro só vamos encontrá-lo em finais do século XIII e inícios do século XIV. Nós não temos um claustro românico. Ao contrário de Coimbra, que mesmo sem claustro, o claustro de Coimbra arranca quase em meados do século XIII, mas tem esse espaço reservado para o lado sul e, portanto, pode ter tido um pátio, um claustro de materiais perecíveis, de madeira, ou seja, tinha espaço para expandir, para que a comunidade que aqui habitava e trabalhava pudesse expandir-se. Em Lisboa nós não temos isso. E essa razão funcional pode talvez justificar esta questão do trifório. Não há muitas catedrais com trifório, aliás, no espaço peninsular elas são quase todas posteriores, a Catedral de Tui, a Catedral de Girona, de Tui já, enfim, tardo-românico, Girona também, mas eu continuo a achar que este trifório vem da Normandia e provavelmente aquilo que vamos encontrar mais próximo será aqui, na Igreja Abacial de Bocherville, na Normandia. Se retirarmos o cleristório é aquele espaço, aquele terceiro nível bastante iluminado, tenho aqui uma imagem um bocadinho mais aproximada, portanto, se nós retirarmos todo este cleristório que está aqui e se olharmos apenas para o primeiro nível que corresponde aos arcos que dão acesso entre a Capela Mor e entre a nave central e as naves laterais e depois o trifório lá em cima, vemos que é provável que tenhamos aqui o mesmo módulo e até a mesma proporção que encontramos em Lisboa, que temos aqui outra fotografia ao lado, incluindo esta sucessão de 4 arcos, que é exatamente aquilo que existe em Lisboa. Portanto, a questão do trifório, para mim, permanece ainda uma hipótese e um enigma. Talvez no futuro se possa encontrar algo mais para além disso. Eu confesso que já andei a tentar encontrar algumas outras possibilidades, sobretudo em Itália, porque também se pensou que o mestre que terá feito Lisboa
poderia ter vindo de Itália, acompanhando o Dom João Peculiar em 1156, 1157, quando há essa viagem do arcebispo de Braga, juntamente com o bispo Gilberto de Hastings de Lisboa. Há quem já tenha sugerido que o arquiteto da Sé de Lisboa possa ter sido recrutado em Itália durante essas viagens. Enfim, também mantenho muitas dúvidas sobre isso, e penso que o Trifório de Lisboa permanece ainda como um enigma. Onde parece haver dados mais interessantes é na escultura. E é aqui que eu admito que possa haver 3 fases, sendo que uma delas é hoje completamente invisível. É esta que aqui vos mostro. Este capitel, coitadinho, já sofreu bastante, está hoje no claustro, aliás, conviveu com as obras todas do claustro e sobreviveu. Portanto, é um sinal de esperança para o próprio património da Sé, que consegue sobreviver aos desastres naturais que já assolaram a Sé e aos desastres humanos, esses mais recentes, que também têm assolado a Sé. E este capitel lá está, solitário, no claustro, à espera que possa ser decifrado, possa ser contextualizado. As escavações ainda não revelaram nada sobre este período. Eu, quanto a mim, penso que será um capitel da primeira fase de construção. É apenas uma hipótese, não mais do que isso, porque é um capitel que tem muitos traços de influência islâmica, influência mudéjar, provavelmente das comunidades mudéjares que decidiram permanecer em Lisboa depois de 1147, e nós cada vez temos mais vestígios da vitalidade artística destas comunidades mudéjares que permaneceram em Lisboa a seguir a 1147. Enfim, este capitel poderá ser um deles. Outro capitel irmão é este muito melhor conservado, e que provém do antigo mosteiro de Chelas, onde nós, enfim, tradição, tem-se apontado uma sagração de altares e uma reforma do edifício em tempo de Dom Afonso Henriques. No século XVII, quando foi feita a grande reforma do mosteiro de Chelas, foram encontradas inscrições. Uma delas dizia respeito ao tempo de Dom Afonso Henriques, e aliás mencionava mesmo o nome do rei. Portanto, provavelmente há uma campanha românica no mosteiro de Chelas, e que fez uso de uma oficina escultórica que ainda não é uma oficina escultórica plenamente românica, pelo menos não ao nível daquilo que se fazia em Coimbra, mas é uma oficina que recolhe muita influência muçulmana, eventualmente mudéjar, e estes 2 capitéis colocados lado a lado, penso que demonstram essa permanência das comunidades mudéjares. E é por isso, por essa relação tão forte com uma tradição mudéjar, que eu coloco a hipótese de ele ser da primeira fase. Primeira fase da Sé que nós hoje também não conhecemos, porque diz respeito à cabeceira. A cabeceira foi completamente reformulada em tempo de Afonso IV e depois no século XVIII, e portanto nós não temos nada, nenhum vestígio de como seria a cabeceira da Sé de Lisboa. Portanto, ou seja, temos um capitel que está perdido no claustro há décadas e décadas, e temos uma primeira fase de construção que também nos é invisível. Poderiam as duas casar, é uma hipótese, mas não mais do que isso. Depois, já começamos a ter dados mais concretos. A partir do transepto, nós vamos começar a encontrar uma escultura que, apesar das malfeitorias a que a Sé de Lisboa tem sido sujeita, nós encontramos uma escultura mais animalista, e que tem paralelos no românico de Coimbra. Isto parece-me importante porque, provavelmente, o arquiteto responsável pela obra de Lisboa é alguém que aprendeu no estaleiro de Coimbra. Um arquiteto, na Idade Média, sobretudo no século XII, aprende fazendo, aprende no estaleiro. Tem que frequentar um estaleiro de obra para aprender a fazer arquitetura, a fazer escultura, ser carpinteiro e por aí fora. E, portanto, esta imagem, este capitel que vos trago, um capitel que tem um animal de perfil, com as garras aqui colocadas
parte inferior do capitel, e que depois tem um segundo registro, que é composto por hastes entrelaçadas que terminam num elemento vegetalista, é algo que vai aparecer na Sé de Lisboa, desde o transepto até à Galileia. Já vos vou mostrar. Este que está aqui está no transepto, parte exterior do transepto. O portal norte da Sé tem também esta ligação, neste caso não um quadrúpede, mas as aves debicantes, ou seja, aves que estão a debicar frutos e que têm também depois as tais hastes entrelaçadas que terminam em elementos vegetalistas. Esta escola escultórica que esteve patente na Sé e que eu coloco na segunda metade do século XII, enfim, provavelmente até aos anos 80 do século XII, teve a sua irradiação, ou seja, o estaleiro da Sé deve ter sido um ponto de fixação e de aprendizagem de outros escultores, como aliás era comum, não é? Ou seja, os grandes estaleiros catedralícios são eles próprios pontos de formação de novos artistas. E é por isso que nós vamos encontrar em cronologias um bocadinho idênticas, ou se calhar algo superiores. Vamos encontrar o mesmo modelo de capitel na Igreja de São Pedro de Sintra. Hoje em dia este capitel está no Museu Arqueológico do Carmo e vamos encontrá-lo também, já provavelmente em finais do século XII ou inícios do século XIII, na Igreja de Santa Maria do Castelo de Torres Vedras, num portal que está ele também hoje muito truncado, não é? Limita-se a 2 capitéis e a um arco dobrado. Mas vejam que aqui temos uma ave de perfil, mais uma vez com as garras assentes na parte inferior e depois a dupla haste entrelaçada que termina em elemento vegetalista. A Igreja de Santa Maria de Torres Vedras é também importante porque nós temos a notícia de um outro arquiteto. Este arquiteto que se fez aqui sepultar, o arquiteto Menendez, que se fez sepultado neste local em 1208, muito provavelmente o arquiteto responsável por esta igreja e possivelmente um aprendiz, um sucessor do arquiteto da Sé de Lisboa, até porque ele traz para Torres Vedras o mesmo repertório iconográfico, escultórico, que também caracteriza a Sé de Lisboa, ou pelo menos grande parte da Sé de Lisboa. Vamos encontrar aqui um primeiro problema, que é este. É o capitel da Galileia, o único que ainda está mais ou menos perceptível. É um capitel que, apesar de muito deteriorado, ainda apresenta o contorno de um animal, ele está aqui, este animal, as garras aqui embaixo, na parte inferior, e que tem a dupla haste entrelaçada, neste caso já uma haste decorada com as semisferas ou as pérolas que nós encontramos em Coimbra e depois que termina neste elemento vegetalista mais vertical. Vejam onde é que ele está. Ele está mesmo no final da Galileia Românica de Lisboa e o paralelo que eu encontro para este capitel, enfim, entre vários que poderia trazer, é este de Coimbra. Portanto, vejam como aqui temos os animais de Coimbra, de perfil, as garras aqui embaixo, a dupla haste entrançada e aqui também ela decorada com as semisferas. E, portanto, este capitel durante muito tempo foi para mim um problema, porque permite-me perceber que do transepto até à Galileia seria tudo um mesmo programa arquitetónico e iconográfico, porque nós vamos ter estes capitéis que decorrem de Coimbra e do estaleiro da Sé Velha de Coimbra, enfim, de outras igrejas de Coimbra, desde o transepto, que deve estar feito nos anos 60 do século XII, até ao fecho da Galileia, que será nos anos 80 do século XII. E isto também é um dado interessante. É que muitas vezes tem-se dito que as catedrais são monumentos que levam muito tempo a construir. E eu permito-me discordar dessa teoria que tem sido muito difundida, porque nós temos a Catedral de Braga em finais do século XI a ser construída em 30 anos, temos a Sé de Coimbra a ser construída em 30, 40 anos, portanto, ou seja, desde 1130
até 1174, 75, a altura em que há a sagração do altar-mor, e aí temos uma inscrição que não deixa dúvidas, e depois temos a Sé de Lisboa a avançar muito rapidamente pelos anos 50, 60, 70, e nos anos 80 trabalhava-se na fachada principal. Trabalhava-se nas partes baixas da fachada principal. Já vos vou mostrar mais à frente uma inscrição que foi datada pelo professor Mário Barroca dos anos 80, 90 do século XII e que diz respeito às partes baixas da fachada principal. Portanto, ou seja, isto é algo que parece ser muito rápido para uma catedral. Tirando o Porto, mas o Porto, enfim, perdoem-me os portugueses que estão aqui hoje, mas o Porto, nesta fase, é uma catedral secundária, não tem a importância que depois estas outras irão ter. Tem-se assumido que tudo este projeto, cabeceira, transepto, naves e fecho da Galileia, incluindo as duas torres, tem sido obra de um homem a que se chama Roberto. Ora bem, o que é que nós sabemos sobre este Roberto? Sabemos muito pouco. Não sabemos quando é que chegou. Está aqui o Manuel Fialho, que admitiu que ele possa ter chegado com os cruzados em 1147. O primeiro documento que nós podemos assumir, podemos relacionar com ele, diz respeito a 1152, em que há de facto um Magister Robertus mencionado num documento de Santa Cruz de Coimbra, e de outros autores, com base neste documento, admitem que ele tenha chegado a Coimbra em 1157, ou seja, sem passar previamente por Lisboa. Portanto, ou seja, nós não sabemos nada sobre este homem, não sabemos quando é que chegou, e nem sabemos nada sobre a sua formação. Admite-se pelo seu nome que possa ser um normando, Roberto, como Bernardo, não é? Ou seja, nomes que indicam uma origem mais norte-europeia, mas há também aquela hipótese de ele ter sido recrutado em Itália durante as viagens de Dom João Peculiar em 1156 e 1157. Bom, a segunda notícia que nós temos deste homem data de um período largo entre 1162 e 1176, datas em que nós sabemos que Roberto estava a trabalhar em Lisboa, e provavelmente estaria a trabalhar na Sé de Lisboa, porque ele é chamado 4 vezes a Coimbra para introduzir melhoramentos na Sé Velha de Coimbra. A Sé Velha de Coimbra tinha um mestre, que era o mestre Bernardo, que deve ter falecido apenas em 1172, mas é provável que nos anos finais da sua vida já não tivesse grande intervenção na obra da Sé. Havia um outro mestre, que é o Soeiro Anes. Esse é um nome peninsular, é alguém que deve ter sido recrutado localmente e que foi incluído no estaleiro da Sé de Coimbra como arquiteto secundário e que depois, perante a impossibilidade de Bernardo, terá assumido o cargo. Mas foi necessário ao bispo Dom Miguel Salomão chamar o Roberto, que estava em Lisboa, e chamou-o por 4 vezes para introduzir melhorias. Há uma outra data importante, que é fevereiro de 1179, em que se menciona mesmo Magister Robertus de Lisbona, e que foi testemunha numa compra feita pelo mosteiro de Santa Cruz. E depois temos mais 2 referências, uma em 1180, em que se menciona o mestre de obras da Sé, mas que não se sabe se é este Roberto ou não, e a última menção que temos dele data de 1181, quando o bispo de Coimbra, Dom Miguel Salomão, já tinha renunciado à cátedra e estava no mosteiro de Santa Cruz, e o mestre Roberto é testemunha numa compra feita pelo mosteiro de Santa Cruz, o que dá a ideia que houve sempre uma relação muito forte, ou pelo menos uma relação, entre este mestre arquiteto e o bispo Dom Miguel Salomão de Coimbra. E por outro lado, tendo em conta que o modelo da Sé de Lisboa é tão decalcado de Coimbra, pelo menos do ponto de vista planimétrico e do ponto de vista da escultura aplicada, faz sentido pensar que Roberto
tenha estado no estaleiro de Bernardo, em Coimbra, na Sevéria, daí tenha transitado para Lisboa para ser o mestre responsável pela catedral até aos anos 80. Bom, isto até aos anos 80, tudo parece fazer sentido do ponto de vista histórico-artístico, se acreditarem naquilo que eu vos estou aqui a dizer. O problema é o que se passa a seguir. Cá está a tal inscrição que está no contraforte do portal e da fachada principal, esta inscrição de um cônego, pelagos, patainos, canónicos, que está, uma inscrição que está por cima de uma outra, também de um outro mestre, um magister mais religioso de Lisboa. Portanto, ou seja, estas duas inscrições foram datadas criticamente dos anos 80, 90 do século XII, por isso é que nós assumimos que, e também por causa daquele capitel que é tão coimbrão, que está-se a trabalhar na fachada principal nos anos 80, mas eu depois penso que terá havido um arrastamento do projeto, porque o que vamos encontrar a seguir é o portal principal. E o portal principal, que até está antes daquele outro capitel que fecha a Galileia, não tem nada a ver com Coimbra. Os capitéis que nós vamos aqui encontrar são capitéis de uma oficina completamente exterior a Coimbra, provavelmente já muito depois de Românico de Coimbra ter terminado a sua irradiação. E nós temos que o Românico de Coimbra tem uma irradiação até inícios do século XIII, em Tomar, em Sor, em São Pedro de Leiria. Portanto, já temos uma irradiação ainda coimbrã durante algum tempo, mas depois estes capitéis que vamos encontrar no portal principal são de uma outra oficina, não fazemos a mais pequena ideia de onde poderá ser. São capitéis já protogóticos e, por isso, em 2004, eu sugeri que pudessem ser capitéis da primeira metade do século XIII, mas verdadeiramente não tenho paralelos para eles. Houve até quem duvidasse da veracidade destes capitéis, mas, enfim, temos documentação do século XIX e de inícios do século XX que garantem que os capitéis estão lá e até foram desenhados nessa altura. Portanto, as dúvidas sobre a autenticidade dos capitéis, para mim, não fazem muito sentido. Hoje em dia, o portal está assim, ou seja, o portal está verdadeiramente também truncado, porque ele deveria ter um tímpano e, eventualmente, até deveria ter algo mais nas arquivoltas que, entretanto, se perdeu, e estamos reduzidos a 8 capitéis. Trago-vos apenas os capitéis que são figurativos. Aqui estão eles. Portanto, capitéis que, do ponto de vista iconográfico e do talho escultórico, não se relacionam de perto com Coimbra. Parece-me ser uma oficina diferente, posterior, uma oficina que alonga demasiado as figuras. E se nós olharmos para esta figura de mulher que está aqui, é de facto um tratamento já protogótico, diríamos nós. Portanto, daí o tal século XIII. E do outro lado temos também estes capitéis, aqui com o São Miguel vencendo a besta, também ele bastante alongado. Bom, do ponto de vista iconográfico, eu penso que se mantêm válidas as minhas, aquilo que eu escrevi já há algum tempo sobre este assunto. Acho que estamos perante uma visão truncada, eventualmente truncada, do Apocalipse, porque o que encontramos aqui é a prostituta de Babilónia, o combate entre cavaleiros, que aqui está simbolizado entre cristãos e muçulmanos, mas que não tem diretamente a ver com a conquista de Lisboa, como já foi escrito, tem mais a ver com um antagonismo entre bem e mal, entre o bom e o mau, a tal dimensão manicaísta que a arte românica tanto difundiu. E depois, do outro lado, temos então o São Miguel triunfante sobre a besta, e neste outro capitel que está aqui, eu identifiquei as duas testemunhas de Sodoma e Egito, que foram mortas pela besta e que foram ressuscitadas ao fim de 3 dias. Para este capitel tem havido muitas interpretações. Já foi sugerido que pudessem ser os 3 mártires oliciponenses, mas se fossem os 3 mártires oliciponenses, esta figura do meio não teria este aspecto demoníaco que se vê
com esta cara que está aqui, e aliás deveria haver também uma uniformidade dos 3 mártires à mesma escala e com os mesmos atributos, e nós o que vemos aqui é uma espada e aqui uma veste, uma filactera, não se percebe bem. Em todo caso, são 3 pessoas distintas e não homogéneas, como poderia ser a representação dos mártires oliciponenses. E, portanto, aqui começa o meu dilema, que é, sendo o portal principal tão tardio, ou menos posterior às obras que decorrem da influência de Coimbra, por que razão esta campanha mais tardia não é visível na arquitetura? Por outro lado, temos a mão de escultores de Coimbra na Galileia, e não no portal, mas na Galileia ou no Nártex temos essa mão, mas o modelo arquitetónico também já não é comparável com Coimbra. Eu acho que é aqui que vos posso mostrar isso muito claramente, porque nós temos em Lisboa, temos um tratamento da fachada principal, e que é mais do que isso, é um tratamento do setor ocidental da Catedral, completamente diferente de Coimbra. Em Lisboa temos um portal recuado sobre o Nártex, uma rosácea que deveria estar à face, e não está. Hoje em dia tem ali um corredor de passagem que não faz qualquer sentido, mas que é fruto do restauro, é fruto do segundo restauro, porque este já não é o primeiro sítio onde a rosácea foi colocada. E depois temos 2 grandes torres que dotam esta fachada de um aspecto mais harmónico, mas em todo o caso são torres que são proeminentes. Ao contrário de Coimbra. Em Coimbra nós não temos o portal escavado, mas é num alfiz, ou seja, num corpo avançado sobre a fachada. Não temos a rosácea, temos um portal janelão por cima e não temos torres. E do ponto de vista, pensei que tivesse aqui a planta, mas já não tenho, se calhar ainda voltaremos a isto mais à frente. Ou seja, se nós temos uma mão de um escultor formado em Coimbra aqui, neste capitel, mas depois do ponto de vista da arquitetura não parece haver relação entre o tratamento do setor ocidental da sede de Lisboa com aquele que ocorre em Coimbra. E isto mesmo tendo em conta as dúvidas que permanecem sobre o coroamento das torres, porque os arcos que nós temos lá hoje em dia são sobretudo arcos góticos na Torre Norte, que é aquela que está mais íntegra. A Torre Sul, enfim, já foi reconstruída uma série de vezes. E este tratamento da fachada de Lisboa, com o portal recuado no Nártex ou numa Galileia, e com uma rosácea e não um portal janelão, é aquilo que aparece na vista de Leiden sobre São Vicente de Fora. São Vicente de Fora, acerca do qual também já escrevi que pode ter uma relação com a sede de Lisboa. A parte final dos trabalhos de São Vicente de Fora podem ter alguma relação com a sede de Lisboa, sobretudo por esta ideia de um portal escavado, que está aqui, que é claramente visível na vista de Leiden, ou seja, parece que o portal está dentro de uma Galileia ou de um Nártex, e depois em cima uma rosácea. Claro que depois, o mosteiro de São Vicente de Fora, como é um mosteiro de cônegos grandes, tem que ter uma grande torre Nártex na fachada principal, e é por isso que depois tem este coroamento com uma capela, de São Miguel, e depois todo este coroamento que pode já não ser românico, apesar de fazer lembrar alguma coisa da antiga charola do Convento de Cristo em Tomar, que também é do século XII, que tinha também um coroamento que dava acesso a um patamar, e que hoje em dia isso também já não se verifica. Ora bem, o que é que me parece que pode ter aqui ocorrido? Parece-me que, e recorrendo aqui a esta planta que ainda é a planta melhor que nós temos, é a planta da GEM. Eu não sei se a Direção-Geral de Património Cultural tem uma planta melhor que a da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Eu acho que, de facto, já se gastaram rios de dinheiro na sede de Lisboa, e eu, sinceramente, não conheço um levantamento arquitetónico feito nos últimos tempos, e até gostaria muito de ter, e é por isso que vou recorrer aqui a uma planta que tem mais de 50 anos, só para tentar perceber, tentar explicar aquilo que, do meu ponto de vista, pode ter ocorrido. Mas esta planta
é particularmente interessante porque nos permite perceber que, até determinado momento, o trifório é cego. Ou seja, nós temos aqui nesta linha de trifório que percorre a nave sul, temos uma entrada do trifório para a galeria, aqui, ou seja, uma entrada única, mas depois, em determinado momento, temos um vão duplo, aqui, aqui, aqui provavelmente, e do outro lado exatamente a mesma coisa. Isto permite-me sugerir que em determinado momento, e provavelmente na altura em que se fez o portal principal, houve a intenção de dotar esta linha de trifório de maior permeabilidade entre a galeria, ou entre a tribuna superior das naves e a capela e a nave. Paulo, cortaste o som, desculpa. Desculpem. Portanto, tenho aqui uma fotografia antes do restauro. O restauro, que na sede de Lisboa é sempre destruição. Portanto, ou seja, a sede de Lisboa foi reinventada pelo Augusto Fuschini e depois ainda mais reinventada pelo António de Couto Abreu. Mas vejam como, na linha de trifório, estava-se a demolir tudo isto, que eram os estuques da época clássica, enfim, da época barroca, que se tinham colocado neste sítio, e descobriu-se esta passagem dupla para a galeria. Portanto, ela está aqui. E depois, por outro lado, há aqui esta outra fotografia que nos permite perceber que, quando estão a fazer o gradeamento do coro alto, que está aqui, o trifório continuava. Aliás, estes arcos que estão aqui são arcos que continuam o trifório. Portanto, muito provavelmente, esta passagem que está aqui não estaria aqui, estaria mais a meio do tramo, como seria natural. E, portanto, é nesta fase que se opta por colocar o portal, não exatamente na fachada principal, mas aqui. Eles vão colocar o portal aqui, recuado, fazendo com que, portanto, fazendo uma abóbada no primeiro piso, e então aqui é que fecham verdadeiramente a Galileia ou o Nártex, e depois colocam o portal sobre esta linha e não exatamente na fachada ou ligeiramente recuado, como é em Coimbra. Portanto, aqui parece-me haver uma alteração de plano que se manifesta, então, no portal. E quando se faz o portal, então é que se percebe que pode haver o coro alto. Porque inicialmente o que me parece que existia era esta ligação aqui. Portanto, ou seja, o trifório continuaria neste último tramo junto à nave, junto à fachada principal, e terminaria num pequeno corredor. Pequeno corredor, hoje em dia está à frente da rosácea, na origem devia estar atrás da rosácea. A rosácea deveria funcionar mesmo à face da fachada principal, e haveria este corredor, que é aquilo que nós vamos encontrar em Coimbra. Por exemplo, aqui, Coimbra, que não tem rosácea, mas este vitral que está aqui é um vitral que diz respeito à fachada principal da sede de Coimbra, e temos aqui o pequeno corredor que liga, não o trifório, mas as tribunas, porque Coimbra não tem trifório, tem as tribunas abertas para a nave central, mas em todo o caso temos aqui o tal corredor que faz essa ligação. Outra coisa que também não tenho ainda muitos dados para isso, diz respeito às aberturas da nave, das naves laterais para o exterior. Como é que se fazia a iluminação? Nós, infelizmente, todo este espaço que está aqui ocupado ou adoçado pelo camarim do Patriarca, por esta outra capela, que pode ter sido uma capela funerária, pelo terraço que dá acesso ao portal norte, e depois toda a zona e depois toda a zona que está aqui associada à sacristia, infelizmente, os alçados exteriores estão tapados. E nós não sabemos como seria. Mas aqui, deste lado e deste, temos janelas duplas, assentes em 3 colunelas. Exatamente a mesma coisa que dá aqui para a capela de Bartolomeu Joanes. E na capela de Bartolomeu Joanes ainda temos isto. Portanto, vejam, aqui é a parede
da nave lateral, e ainda temos ali as duplas janelas que davam para o exterior antes da capela ter sido aqui adoçada, já na primeira metade do século XIV. Eu não sei se estas janelas, voltando aqui à planta, eu não sei se estas janelas, desculpem, estas que estão aqui, e que estão na correspondência da passagem do trifório para as tribunas, eu não sei se estas janelas fariam parte do projeto original, e o projeto original, ou seja, dos anos 50 até aos anos 80 do século XII, ou se foram abertas depois, quando é feito esta reforma do setor ocidental, quando é colocado aqui o portal principal nesta ligação, nesta confluência, e quando se abrem estas duas passagens do trifório para as tribunas. Enfim, acho que um dia talvez se possa verificar o que é que existe aqui deste lado, e também na sacristia, talvez um dia, a parte superior, se possa perceber o que é que lá está, para perceber se estas janelas existiriam de facto com esta ligação, com esta configuração, ou não. Devo dizer também que a iconografia histórica de Lisboa, sobretudo a vista de Leiden e a vista da crónica de Afonso Henriques, de Eduardo Galvão, não é decisiva em relação a isto, porque na vista da crónica, então, percebe-se que é vista do lado sul, portanto, ou seja, aqui deste lado, percebe-se que há aqui janelas duplas, mas depois aqui ainda não havia a sacristia, mas não é certo que existissem janelas duplas. Portanto, há aqui ainda a dúvida em relação a isto. Bom, porquê é que se faz esta alteração? Essa é a pergunta para a qual eu não tenho resposta. Porquê é que não se faz o portal aqui na fachada principal, como estaria certamente definido, e se vai recuar o portal para este local? Eu não sei. Provavelmente a explicação mais plausível que eu possa encontrar diz respeito ao estatuto da sede de Lisboa como templo de peregrinação. A sede de Lisboa passa a ser um templo de peregrinação a partir de 1173, com a chegada das relíquias, a chegada e a deposição das relíquias de São Vicente. Há mais informação para o século XIII a respeito do culto às relíquias, mas em todo o caso é provável que logo a partir desse momento existissem peregrinações ao templo, e pelo menos houvesse essa perspectiva de haver peregrinações à igreja, e era uma igreja que não estava adaptada para isso, porque a capela, a cabeceira era relativamente pequena, não devia ter capelas intercomunicantes, apesar de algumas plantas mostrarem as capelas intercomunicantes entre a capela mor e os absidilos, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Também não, era um edifício que não tinha entrada pelo transepto, ou seja, não permitia um circuito processional interior a partir do transepto, com a veneração das relíquias, a saída pelo outro lado, e provavelmente aqui, perante a necessidade de se fazer um portal, optou-se por fazer um nártex, precisamente para melhor acolher os peregrinos. Esta é uma das hipóteses, confesso que é apenas uma hipótese, não mais do que isso, mas o que é certo é que Lisboa adaptou-se ao culto das relíquias a ponto de ter adquirido esta grade, e esta é a última parte, é aquilo que eu vou dizer em último lugar, esta grade, a grade românica da sede de Lisboa, que, enfim, datei do século XIII, por comparação com outras grades românicas ou tardo-românicas que existem, sobretudo em França e em Espanha, e relacionadas com o Caminho de Santiago, ou seja, com o culto das relíquias e dos corpos santos que os peregrinos encontravam ao longo, sobretudo, do caminho francês de Santiago. Esta é a maior de todas as grades, também devo dizer isso, não é? É impressionante, apesar de ela estar retalhada em diversos aspectos, mas enfim, ela está aqui retalhada para ser adaptada a um arco gótico do deambulatório, porque eu acredito que ela tenha sido reutilizada no projeto de Afonso IV para o deambulatório, para o novo deambulatório, a nova cabeceira da sede de Lisboa, e depois há aqui umas partes em falta. Algumas dessas partes foram vendidas ainda nos anos 70, no antiquário que existia ao pé da sede. Talvez um dia se perceba mais, ou se venha a conhecer mais alguns segmentos desta grade.
Estas grades justificam-se por uma necessidade que existia de regular o acesso aos espaços mais emblemáticos dos edifícios, ou seja, era imperioso impedir o acesso, mas não a visão dos corpos que ali se veneravam e, no caso das relíquias de São Vicente, do túmulo relicário onde as relíquias estavam e que nós conhecemos graças ao selo do século XIV, um túmulo relicário assente sobre colunas para que os peregrinos pudessem passar por baixo. Portanto, a grade permitia que os peregrinos continuassem a ver esse túmulo relicário e que em determinados momentos mais festivos, talvez o dia 22 de janeiro, dia de São Vicente, ou o dia 15 de setembro, o dia em que as relíquias chegaram a Lisboa, segundo a tradição, pudesse abrir a grade e pudesse haver um circuito processional por baixo do túmulo de São Vicente. Ou seja, no fundo, isto é um dispositivo que permitiu à sede de Lisboa adaptar-se àquilo que era o culto das relíquias. Porquê é que eu acho que esta grade é do século XIII? Porque, pelo estudo comparativo que fiz das várias, de outras grades que encontrei no espaço, sobretudo peninsular, nós encontramos grades destas na Catedral de Jaca, em Aragão, na Catedral de Palência. Esta de Jaca, muito interessante, porque tem também umas terminações totalmente diferentes entre si, como a grade da Sé de Lisboa, esta está datada ainda do século XII, e não é a única, porque Jaca, como grande catedral românica de Aragão, da capital de Aragão na altura, capital também entre aspas, teve também um estaleiro que irradiou para as localidades próximas, e nós encontramos grades destas em Jaca, em Santa Cruz de Lacerosa, enfim, toda uma série de igrejas ali à volta de Jaca. Na Catedral de Palência, infelizmente, é um pequeno fragmento que temos. Esta outra em Santo Fá de Conque, ou seja, parece que voltamos ao início da minha intervenção para se perceber como estas grades eram também importantes em santuários de grande devoção e com muitos peregrinos a chegar a estes sítios. E depois, já no espaço galego, mais próximo até de nós, a Igreja de Santa Maria de Melide, que ainda hoje é um dos sítios mais interessantes do caminho francês de Santiago. Quando entra na Galiza, entra precisamente em Melide, e nós também temos aí indicação da existência de grades de ferro. Pronto, não vos vou dizer mais nada, espero que este estudo contribua para um melhor conhecimento da obra românica da Sé e da sua relevância no contexto românico português, sendo que estamos a falar da quarta Sé que foi construída no Reino de Portugal, mas para mim a mais importante porque acaba por ser aquela que tem verdadeiro culto das relíquias, porque Braga tinha sido desapossada das suas relíquias em 1102, com o Pio Latrocínio, e tanto no Porto como em Coimbra não temos esta dimensão tão grande de relíquias. Em Viseu, sim, em Viseu temos 2 relicários de finais do século XII, comprados em Limoges, e portanto dá-nos alguma relação da importância das relíquias, mas quer dizer, mas Lisboa tinha o corpo de São Vicente, um dos corpos de São Vicente, porque existiram vários São Vicentes na época medieval cultuados em vários sítios, mas Lisboa foi seguramente um deles, e o Livro de Milagres, não é? Porque o Livro de Milagres, que é codificado ainda no século XII, permite perceber a grande extensão do culto das relíquias de São Vicente que é gerado nessa altura. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para todas as perguntas que queiram, evidentemente. Obrigado nós, Paulo, por esta visita guiada pela sede de Lisboa, pela história da sede de Lisboa. Vê-se o prazer com que regressas a esta catedral, e isso também penso que ficou claro para todos quantos nos estiveram a ouvir. Naturalmente, não sendo de maneira nenhuma um especialista em arquitetura religiosa, houve algumas questões que naturalmente foram suscitadas pela tua intervenção, e começo se calhar agora pelo final, pela questão do portal. Poderá ser também uma solução de engenharia
para suster o coro alto e para poder dar uma maior sustentabilidade ao coro alto, toda esta alteração que foi feita no portal, isto olhando com um olhar de leigo para esta proposta. Mas, e depois uma outra questão, que se prende também com o final da tua intervenção, mas que se prende ao mesmo tempo com o início, e que tem a ver com o tema das igrejas de peregrinação. Na verdade, a sede de Lisboa, como tu bem demonstraste, não tem, numa fase inicial, uma característica de igreja de peregrinação. Longe estaria na cabeça de Afonso Henriques ou do bispo Gilberto Hastings a criar ali um centro de peregrinação quando a Sé começou a ser construída. Contudo, as alterações que são feitas, e que tu as mostraste muito bem, são alterações relativamente modestas para uma igreja que pretende constituir-se como um centro de peregrinação e um grande centro de peregrinação. Nós não estamos a falar do dedo de um santo desconhecido, estamos a falar do corpo, pois de um dos corpos, mas ainda assim do corpo integral do mártir São Vicente, que não é uma figura menor da cristandade. Portanto, acho estranho esta modéstia da obra para um projeto que se pretendia nada modesto, como era o de criar um centro de peregrinação importante em Lisboa. Posso responder já ou há mais? Já pode responder já, Tom. Pronto. Bom, Miguel, muito obrigado pelas questões, que de facto são pertinentes e acerca das quais não tenho respostas. Devo já dizer, portanto, as perguntas fantásticas, porque eu não tenho resposta para elas. De facto, parece-me que o portal é colocado atrás para criar um nártex. Não exatamente para criar o coro alto, porque nós não sabemos exatamente quando é que o coro alto foi construído. E não sabemos se isso foi um dispositivo logo necessário nos inícios do século XIII, que é quando eu coloco, é o tempo em que eu coloco esse portal da Sé, ou se o coro alto é algo já bastante posterior, até eventualmente da época moderna, enfim. Não sei. O que é certo é que no restauro é encontrado o trifório, ou seja, o trifório seguia, não havia coro alto, nos anos 50 a 80 não há vestígio de coro alto, porque senão não fazia sentido continuar o trifório até praticamente à fachada principal, e por outro lado está-se a fazer o coro alto no restauro. É muito curioso, é curiosíssimo, que de facto há fotografias do restauro, já do tempo do Couto Abreu, a fazer a guarda do coro alto que está lá hoje em dia. E, aliás, depois é o Couto Abreu que recua a rosácea para cima do próprio portal. E depois é um restauro a seguir que vai deslocalizá-la para onde está hoje em dia. Portanto, ou seja, eu não sei se existia coro alto, parece-me que é óbvio que é necessário fazer um nártex, tanto aqui como em São Vicente de Fora. Também não é normal no Mosteiro Regrande ter um nártex como aquele que aparentemente a vista de Leiden nos mostra. E depois, a segunda questão, de facto são alterações bastante modestas, mesmo para inícios do século XIII, mesmo quando o reino está a emergir de um período de crise acentuada que corresponde aos finais do século XII e ainda às primeiras décadas do século XIII, não é? Mesmo nessa altura, é um facto que Lisboa não é ainda a capital, enfim, capital também é um termo um bocado gasto, é um termo discutível pelo menos, mas em todo o caso são alterações modestas. Não se percebe porque é que fazem um nártex e não fazem uma entrada pelo transepto, por exemplo, que aí sim era muito mais fácil para fazer o circuito processional. Ou porque não permitem fazer, por exemplo, uma capela intercomunicante entre a Capela Mor e um dos absidíolos, também para permitir esse circuito processional. Portanto, não sei, eu não tenho resposta para isso. As grandes alterações ocorrem só com Afonso IV. Mesmo com Dom Dinis, quando se constrói o claustro, mesmo nessa altura, não há uma intervenção, ou não parece haver uma intervenção que leve a uma maior permanência de peregrinos na catedral. É curioso. Aliás, a
Catedral de Lisboa ainda hoje é pequena. Para o cabido que temos, não é? Ainda hoje é pequeno. Obrigado, Paulo. Manuel, dá-se a palavra. Obrigado, Paulo, por esta comunicação super interessante. Gostei muito. E tenho aqui, antes de mais, tenho que dizer aqui uma coisa, que parece que houve alguns problemas de áudio e alguns cortes que não são nada habituais, não é normal haver, é a primeira vez que acontecem. Isto pode ter a ver com o fator de que a pessoa que está a fazer a transmissão não está no local habitual e, portanto, houve aqui qualquer coisa. De qualquer maneira, a gravação vai ficar perfeita. Portanto, as pessoas depois podem voltar a ver sem problemas, porque a gravação não depende, felizmente, da internet. Queria então fazer-te aqui uma ou duas perguntas e um comentário. A primeira pergunta mais inocente e mais porque imagino que as pessoas queiram saber, eu parcialmente sei a resposta, mas acho que é uma coisa que as pessoas devem querer saber, que é relativamente ao interior da catedral e das catedrais em geral, visto que temos aqui um especialista, temos que aproveitar isso. Esta ideia que nós temos é obviamente uma ideia super despida, com os mármores à vista e muito provavelmente no século XII, XIII, XIV, nem XV, aquilo seria assim, não é? Devia de haver determinados elementos e cor, além daquele típico branco que vemos agora, muito despido, muito nu. Essa era a primeira. Depois, uma outra um bocado provocatória, por causa do capitel. Aquele capitel muito destruído, parece. Eu pus-me aqui a imaginar que ele pode ter uma história interessante para contar, mas isto estamos no domínio da ficção, obviamente, mas é uma ficção provocatória, que é, tu referiste que era que ele poderia pertencer à primeira fase da Sé, e acho que sim, que faz todo sentido. A questão é à primeira fase da Sé ou à última fase da mesquita que lá estava antes. Isto porquê? Porque nós sabemos que a mesquita tinha colunas, e as colunas em princípio tinham capiteis, e de facto aquilo tem carradas de influência islâmica, como tu próprio disseste, não é? E para acabar, acho que a tua proposta das catedrais rápidas portuguesas, entre aspas, acho que faz todo o sentido, e ainda mais depois daquele colóquio que tivemos, onde tu participaste também, onde chegámos à conclusão que havia modelos diferentes entre Castelo e Portugal, e no modelo português as coisas acontecerem muito mais depressa, faz todo o sentido com aquela questão da reversibilidade, portanto, da demolição das mesquitas, ao contrário de Castelo, em que eles aproveitavam as mesquitas e celebravam a missa nas mesquitas durante séculos. Ao contrário disso, em Portugal parece que a coisa era um bocado diferente, e daí esta necessidade de fazer logo as catedrais e substituir, esta necessidade de substituição, é isso que eu queria dizer. E, portanto, acho que isso é muito interessante e que realmente parece bater certo com uma série de outros pontos. E pronto, já tens aqui para te entreter. Então vou tentar responder. Bom, a primeira pergunta, de facto, o interior das catedrais hoje é despido, e não é só das catedrais, é dos mosteiros. Nós vamos à Alcobaça e, quer dizer, é um choque, aquela pedra à vista, e também o cheiro da pedra, não é? Sobretudo quando chove, mas é um choque vermos estes edifícios despidos. Não era assim, nós, enfim, basta pôr o pé fora de Portugal para encontrarmos catedrais bastante mais decoradas e iluminadas, não apenas os pavimentos, claro, não é? Pavimentos de ladrilho e que existiam, e que nas catedrais francesas, ou nos mosteiros românicos franceses, muitos deles ainda têm. Alcobaça também tem, curiosamente, ainda tem ladrilhos medievais. E para além disso, tinha todo o mobiliário litúrgico que de facto era colorido, a começar, porque existem numerosas menções a tábuas de super-altar, trás-altar, ante-altar, ou seja, havia uma série de pinturas sobre tábua que infelizmente desapareceram. Eu recomendo muito um vídeo no YouTube feito pelo professor Manuel Castinheiras, da Universidade Autónoma de Barcelona, e que fez há uns anos uma exposição precisamente sobre a cor no românico, em que se percebe como as igrejas eram bastante coloridas. E para além disso, havia os panos e os tecidos. Por exemplo, quando a Sé de Braga é sagrada em 1089, é colocado um pano grecisco,
ou seja, um pano que vem da Grécia, um pano que vem do Império Bizantino e que deveria ser uma coisa extraordinária. Portanto, é um facto que as nossas catedrais, que os nossos monumentos em geral, foram bastante despidos, e isso deve-se a uma prática de restauro que foi seguida, sobretudo, na primeira metade e meados do século XX. Enfim, há evidentemente razões para isso, porque a prática dos primeiros anos da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais era uma prática de tentar reverter os edifícios à sua pureza original. Se a pureza original era românica, portanto, tudo tinha que ser românico, e isso aconteceu, e houve erros gritantes em relação a isso. Ou seja, os erros na intervenção de património não são exclusivos do nosso tempo, não é? Pronto, é uma prática que vem em Portugal, pelo menos desde inícios do século XX, enfim, na sede de Lisboa, a começar mesmo em inícios do século XX com o Augusto Fusquinho. Sobre o segundo ponto, mais provocador, eu acho que vou também responder de forma provocatória, porque se este capitel puder ser o último da Mesquita Aljama de Lisboa, então teríamos, se calhar, de pensar que o Mosteiro de Chelas também deverá ter tido uma mesquita, porque de facto existe um capitel, que eu mostrei, aliás, um capitel belíssimo, injustamente desconhecido, enfim, por razões que têm a ver com a própria vida do Museu Nacional de Arqueologia, e é um capitel que aparece em Chelas, que está datado do século XII, e que deve ser desta oficina dita mudéjar. Se calhar o que aconteceu, pronto, agora aqui numa tentativa de composição entre as nossas duas posições, o que pode ter acontecido é a manutenção dessa oficina, uma oficina que trabalhava antes de 1147 e continuou a trabalhar depois disso, enfim, recebendo influências e por aí fora. Nós temos, enfim, eu não falei sobre isso, falei naquele colóquio onde estivemos sobre a reversibilidade, falei de que existem dados cada vez mais interessantes e sugestivos da permanência da vitalidade artística das comunidades mudéjas. Enfim, há um capitel que foi encontrado em Santa Apolónia e que está hoje no Museu Arqueológico do Carmo, que é um caso evidente de importação na segunda metade do século XII, importação entre muçulmanos. O capitel vem do sul peninsular, vem da zona de Córdoba e aparece em Lisboa, em Santa Apolónia, ou seja, numa zona que é exterior à cidade cristã, onde, enfim, provavelmente é habitada por muçulmanos, ainda antes de haver a tal reconcentração da moraria em meados do século XIII, e nós aqui no Museu de Lisboa temos uma lápide funerária muçulmana do século XII que é encontrada na Madragoa. É um facto que não é encontrada em depósito primário, ou seja, ela já foi encontrada como material de construção, mas quer dizer, o que é que uma lápide destas está a fazer na moraria? Se ela fosse encontrada no hospital Todos os Santos, fazia sentido, porque nós sabemos que Dom Manuel canalizou as cantarias dos cemitérios judaico e muçulmano para as obras do hospital. Agora, canalizar uma lápide muçulmana para uma obra na Madragoa, desculpa, eu disse moraria, é Madragoa. Ok? Portanto, Madragoa. Mais uma zona, é Madragoa. Portanto, ou seja, é mais uma zona absolutamente excêntrica, periférica da cidade do século XII, onde eventualmente uma parte da comunidade mudéjar se pode ter concentrado antes da criação, ou da reconcentração, da criação não, talvez da concentração na moraria. Finalmente, quanto às catedrais rápidas, para mim também foi uma surpresa, porque ao ler os antigos historiadores de arte, os historiadores de arte mais antigos, todos diziam que, de facto, construir uma catedral demora imenso tempo. Mas depois começamos a olhar para estas catedrais portuguesas e são todas rápidas. E não é só estas catedrais meridionais. Quer dizer, Coimbra faz sentido. Braga faz sentido porque é a restauração da sede de Braga a partir de 1071 e, portanto, tem que haver dinheiro e celeridade para que a catedral seja construída. Coimbra faz sentido por causa do estatuto de capitalidade, não é? Capitalidade entre aspas, de Coimbra. Lisboa faz algum sentido até à década de 80, década em que começa a ver os primeiros sintomas de crise, não é? Até à década de 80, nós de facto temos isso muito rapidamente. Mas depois, por exemplo, Viseu. Viseu conhece muito mal o projeto românico de Viseu, eu já escrevi sobre ele há uns anos, e também com imensas dúvidas, mas o projeto da sede de Viseu
tem mobiliário litúrgico dos finais do século XII. A diocese é restaurada em 1147 e, portanto, em 40, 50 anos, eles têm uma catedral construída, acerca da qual nós não conhecemos o projeto, mas no final desse século estão já a rechear a catedral com mobiliário litúrgico. E, portanto, só a adquirir esse mobiliário porque a catedral está praticamente construída. Portanto, ou seja, é um fenómeno que pode ser mais do que apenas esta questão meridional de sobreposição cultural dos cristãos sobre os muçulmanos. E se calhar é mesmo a tentativa de algo mais que eu, sinceramente, não sei se posso chamar assim, mas que diz respeito à constituição de uma Igreja Nacional. Aqui foi absolutamente provocador. A Igreja Nacional, pronto. Ok, há aqui, acho que vi aqui uma questão do público, conseguiu passar. Pergunta ao Pedro Alves se a grade da sede de Lisboa tem influências ibéricas além Pirineus ou uma mistura de ambos os estilos. E a ver se há mais aqui alguma pergunta. Não, não estou a ver. Não sei, Miguel, estás a ver mais alguma pergunta, Miguel? Não, temos apenas muita gente a elogiar a sessão e a lamentar-se dos cortes, mas como o Manuel disse há pouco, e volto a sublinhar isso, na gravação, depois poderão todos ver na íntegra, sem cortes, esta sessão. Muito bem. Bom, então agradeço ao Pedro Alves a sua pergunta. E, muito sinceramente, eu sei que há alguns locais, alguns projetos e até de turismo que colocam a grade da Sé como um elemento de possível influência islâmica. Não é? Ou seja, há várias coisas de boa islâmica e lá aparece a grade da Sé, porque é um bocado exótica, de facto, é algo que não é normal de ver nas nossas igrejas. Mas, muito sinceramente, aquilo que eu encontrei foi tudo paralelos setentrionais, ou seja, paralelos no espaço cristão, e, portanto, no espaço ao longo do caminho de Santiago. O primeiro, mais antigo que encontrei é Jaca Aragão, e se é a Jaca o mais antigo, então a influência é também transpirenaica, não é? Porque Jaca vai receber muita influência de Toulouse e, neste caso, mostrei-vos também uma grade que existe em Sainte-Foy-de-Conques. Existem muitas grades por essa Europa Ocidental, não apenas em França, mas também em Inglaterra. Portanto, imagino que tenha sido um dispositivo mais corrente do que aquilo que se possa pensar. Infelizmente, em Portugal, temos uma e meia, porque há uma em Viseu, que foi transformada em braseiro. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Ok, obrigado, Paulo. Eu vou passar, vou fazer aqui um breve encerramento. Miguel, queres dizer alguma coisa antes de encerrar? Não, quero apenas agradecer mais uma vez ao Paulo, pedir desculpa a todos que nos estiveram a ver pelos problemas técnicos que nos são completamente alheios, mas sobretudo sublinhar o interesse e a aposta que nós fizemos nesta tua intervenção completamente ganha, porque valeu mesmo a pena estar a ouvir-te. Muito para além daquilo que é habitual em termos de tempo nestas nossas sessões medievais, mas nem demos pelo tempo passar, só quando olhámos para o relógio é que vimos que, bom, já aqui vamos. Não, peço desculpa por isso. O gosto foi todo meu. Muito obrigado. Valeu a pena. Manuel, palavra de obrigado, foi muito interessante e dou-te mais uma vez os parabéns. E temos que repetir sobre outros temas que há muitos a tratar e foi de facto uma excelente sessão medieval, como Miguel disse, e agradeço-te, Paulo, e cá estaremos daqui a um mês mais ou menos com outro convidado. Até à próxima, até breve. Muito obrigado. Obrigado.